Saudações para o mundo, de acordo com a hora que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos ao Link de Negócios, o programa onde a visão encontra estratégia, informação, transforma-se em oportunidade. Cada história que vai ver nesta tela é sobre coragem, desafios superados e sonhos que tornaram-se realidade. Aqui, recebemos empreendedores e empresas que desfilam marcas, serviços, campanhas, produtos e ideias. Quem sabe, esta pode ser só a oportunidade de se inspirar, descobrir setores em alta, encontrar produtos com grande procura ou até perceber como aceder ao crédito e microfinanciamento. São histórias reais de quem começou pequeno e cresce com inteligência e mostra para o mundo que Moçambique, África, está construindo o futuro. Hoje, vamos receber alguém que trilhou o caminho do empreendedorismo com garra e determinação, superou obstáculos e transformou uma ideia em negócios que impactam a nossas comunidades. Hoje, temos a honra de receber Sábio Sapula, CEO da N-Mods, empresa de estrutura metálicas, mas também é coach e mentor de negócios. Seja muito bem-vindo, Sábio. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Primeiro, parabéns pelo programa e espero que possamos conversar, transmitirmos uma mensagem de encorajamento aos jovens. Muito bem. Nós recebemos muitas pessoas que são mentores, mas hoje, aliás, nunca estamos à parte da mentoria, mas hoje temos a honra de receber alguém que vai nos falar sobre a mentoria e qual é o desempenho do seu trabalho e quantas pessoas, na verdade, ele já ajudou e qual é o feedback dessas pessoas em relação aos know-hows que receberam do Sábio. Portanto, Sábio, antes de mais, antes de irmos adiante, nós gostávamos de saber quem é o Sábio, de onde começa o Sábio, como começou a empreender. Bom, Sábio Sapula é um jovem empreendedor, mentor de negócios e coach motivacional. A jornada empreendedora começa muito cedo. Aos meus 8 anos, já fazia pequenos negócios, venda de água, venda de gelinhos, que era com o intuito de complementar aquilo que era a minha mesada. Só que foi em 2022 que esta paixão renasceu de novo e abri a minha primeira empresa, a N-Mods. Recentemente abri as minhas primeiras mentorias, a mentoria no caso do zero ao negócio próprio, que é uma iniciativa que acompanha os jovens que têm ideias, em algum momento, mas falta-lhes atitude para começar a empreender e criar negócios. Esta mentoria tem 2 modalidades, temos a online e temos a presencial. Neste momento, contamos com mais de 15 jovens impactados diretamente a partir desta mentoria. Então, ao longo do programa, espero poder falar um pouco mais de como é que funciona esta mentoria. Muito bem, excelente. Portanto, no mundo dos negócios, desde o seu momento em que se ingressou no mundo dos negócios, já enfrentou obstáculos, já teve obstáculos e como é que superou os seus obstáculos? Porque acredito eu que qualquer um que já tenha ingressado no mundo dos negócios tem uma história um bocado triste, mas que também lhe serviu de uma saída de camazote, assim eu posso dizer, para os negócios e que teve o sucesso a partir deste negócio. Então, qual foi mesmo a sua história em relação a isto? Bom, eu acho que conforme havíamos conversado antes do programa iniciar em relação à questão de empreender, todo empreendedor, não conheço nenhum empreendedor que não tenha passado ou que não passe por desafios. E se calhar isso é o que nos diferencia dos demais. Empreender inicialmente é resolver problemas e problemas trazem mais problemas. Só que a questão aqui é como é que a gente lida com esses problemas. E comigo não foi diferente. Primeiro, eu iniciei a empreender num contexto extremamente difícil na medida em que acesso a financiamento foi uma das barreiras, mas porque sempre existe aquela questão de mentalidade. Eu sempre soube que a falta de financiamento não deveria ser um problema que me pudesse criar barreiras. Então, com os recursos que eu tinha, naturalmente, comecei a empreender até conseguir os recursos que eu preciso ou que eu precisava para começar a empreender. Então, esse é um ponto muito interessante nesse sentido. Certo. Então, quer dizer que não se deixou abater pelas dificuldades que passou enquanto começava o seu negócio. Então, para os jovens que querem começar um negócio e não têm noção, sendo um mentor, qual seria
primeira informação de base que lhe servisse de bússola para o mundo dos negócios? Bom, Peço para aumentar mais um pouco o volume. daqui, Sim, sim. Não só na ajuda lá, só para subir mais um pouco. estou a aumentar daqui, não sei se... O volume está... Aqui já terminou, que tal? Diminui um pouco só. Já. Já. Peço para também subir um pouco. Subir, não é? Aqui, não é? Podes dar a resposta. Bom, conforme eu tenho dito nas minhas mentorias, que muitas das vezes eu tenho recebido jovens, mentorandos, que alegam vários motivos do porquê que não querem começar a empreender. Outros alegam falta de financiamento, outros alegam falta de estrutura. De facto, todos esses problemas são válidos. Mas, de acordo com a experiência que eu tenho e no dia a dia, eu tenho percebido que o problema do jovem é mentalidade. Então, a mentalidade correta, ela vai nos permitir com que estejamos em negócios, permaneçamos resilientes apesar das dificuldades e, acima de tudo, saibamos onde nós queremos chegar, se nós tivermos a mentalidade certa. Então, a mentalidade é o ponto principal, aliás, o ponto primordial para qualquer jovem que tenha a ideia de empreender. É questão de mudar o seu sistema de crenças. Sistema de crenças. Muita gente já falou sobre sistema de crenças, sobre crenças. E geralmente dizem, quando você acredita em alguma coisa, e se pôres um bocado ou muito mais de fé, não é? Acreditar é fé, né? Pôr amor naquilo e consistentemente é pisar na mesma tecla. Isso quer dizer acreditar naquela mesma coisa e que elas podem vir a se concretizar reais. Então, sendo isso, para alguém que está em casa, para um jovem que não está em casa, e aproveitar e dizer, não esqueça de compartilhar o link para que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa, para que recebam a mentoria aqui do Coach Sábio, não é? Que está a trazer um know-how muito forte. E você que já está dentro de um negócio, mesmo para quem está a começar um negócio, é importante. Conhecimento não ocupa espaço, como sempre dizemos. Então, seria este sistema universal para todos acreditar? Bom, se nós decidimos que queremos ser empreendedores, nós precisamos entender que o empreendedor ele tem uma vida um pouco diferente ou completamente diferente, sim, que é se nós, por exemplo, seguimos o caminho tradicional, que é arranjar o emprego e ficarmos naquele emprego. Existem algumas qualidades que nós precisamos ou teremos que desenvolver para que nós tenhamos chance de sucesso. E essas qualidades, por exemplo, posso aqui mencionar que é a questão de resiliência. O empreendedor, ele, por estar em um ambiente concorrencial, com dificuldades, desafios, ele muitas das vezes vai se ver a ter que resistir a muitos estímulos externos que vão ter tendência de lhe parar. Então, se nós conseguirmos desenvolver essas características, essas qualidades, elas farão com que nós consigamos nos manter no jogo, mesmo com dificuldades. Então, por isso sempre, a questão de mentalidade é muito importante na medida em que é a mentalidade certa que vai nos permitir avançarmos com nossos negócios ou com nossas ideias. Certo. Mas agora, vamos lá descer um bocado para uma situação mais real atual, em que, primeiro, é a situação do Estreito de Hormuz, não é? O conflito que está acontecendo lá, aquela guerra que está acontecendo lá, que acaba repercutindo para os demais países, não é? Afeta a economia global, não é? Então, para um jovem que quer começar um negócio e que acredita que importando alguns produtos poderia vender ou e não só, tem a situação também de internet, não é? Certo. Vem junto com a situação de internet. Então, qual seria um dos primeiros negócios que ele poderia começar? Locais, os mais básicos, imaginando na possibilidade de alguém não ter um dinheiro, não é, suficiente, embora que nunca se tenha um dinheiro suficiente para começar um negócio, mas estou a falar num sentido mais de dinheiro básico que seja, 1.000 meticais, 2.000, 500 meticais, como é que seria? Bom, é uma pergunta muito interessante, na medida em que estamos aqui a falar de um fator externo. A questão do Estreito de Hormuz, naturalmente, nós sabemos que é uma variável que nós não controlamos. E é por isso que o empreendedor ele precisa ter essa capacidade de compreender que
ele simplesmente deve se preocupar com aquilo que está no seu controle. Para fatores externos, o empreendedor ele é aconselhado ou ele precisa ter a capacidade de... Já aconteceram situações dessa natureza, então ele tem que ter uma habilidade de fatores externos, ele saber como se posicionar. Porque muitas das vezes o que nos faz desistir são fatores externos. É o mercado, é a clientela. Então o empreendedor ele precisa saber que eu só me preocupo com aquilo que eu consigo controlar. Aquilo que eu não consigo controlar, eu traço estratégias que me permitam eu manter-me resiliente ou contorno aquele problema ou encontro uma solução que me possa fazer com que eu saia daquela situação. Agora, indo para a questão de quais negócios mediante essa situação, aí já responde o primeiro fator, de que os fatores externos, quando eles vão acontecendo, nós sabemos que eu não tinha como controlar. Por exemplo, são decisões que, muitas das vezes, estão no âmbito político, social, que o empreendedor como tal não tem essa capacidade de dizer que, olha, não tome esta decisão porque isso vai afetar o meu negócio. Então, cabe ao empreendedor, depois dessa decisão que não estava no seu alcance ter sido tomada, ele mapear, verificar de que forma é que isso impacta o seu negócio ou de que forma é que isso impacta a sua atividade empreendedora. Moçambique, como dizia outras vezes, é um país com muitos problemas, nós sabemos disso, não é segredo, e talvez seja isso que acaba criando aqui oportunidades para os jovens, né? Eu acredito que em todos os círculos sociais onde nós frequentarmos, vamos nos deparar com problemas a serem resolvidos. Então, o empreendedor ele precisa ter essa capacidade de mapear em função do local onde está, porque eu acredito que o plano de negócio, que por exemplo eu vou colocar em Nampula, na cidade de Nampula, pode, em termos de funcionamento, não, digamos assim, não ter a mesma viabilidade financeira se eu tiver que introduzir numa outra cidade. Daí que é importante que o empreendedor ele tenha acompanhamento primeiro, para saber se o projeto que eu estou a desenhar adequa-se a esta área. Também tem outro fator, a questão do tempo. Há projetos, há negócios que numa X época tem viabilidade, mas numa outra época não tem. Estava a falar, por exemplo, da questão de exportação. Você pode criar um negócio neste ramo, por exemplo, ter esse problema que estamos a falar do Estreito de Hormuz. Mas se isso acontece, você tem duas possibilidades. Ou, ao invés de trabalhar com produtos que precisam vir de fora, procura a nível interno, ver se é possível encontrar fornecedores, claro, sempre fazendo uma questão de estudo de viabilidade em termos de custo, nesse sentido, que é para simplesmente manter-se em movimento, né? Porque esses fatores são fatores que muitas das vezes a gente não tem como controlar, não tinha como controlar. Então cabe a nós sabermos como é que vamos nos posicionar quando situações dessas acontecem. Sim, então, sendo num contexto mais real, Certo. atual de Moçambique, com o custo de vida que temos e os problemas que temos, uma mãe desempregada quer começar um negócio e não tem capital. Com quantos meticais achas que poderia começar um negócio, que dá para começar um negócio ou a empreender? Talvez empreender, se calhar, não é necessariamente ter o dinheiro para começar. Ou se calhar, empreender é preciso que a pessoa tenha recursos, nesse caso, dinheiro para começar. Então, nesta situação aqui, como é que o mentor olha esta situação? Bom, aqui temos uma questão quase que muito interessante, porque nós temos que entender que empreender é atitude. Não existe um valor mínimo ou um valor máximo com o qual eu posso começar a empreender. O que existe é eu desenvolver a mentalidade empreendedora adequada. Porque isso quer dizer que se eu tenho a mentalidade empreendedora, eu consigo iniciar um negócio com 500 meticais, consigo iniciar um negócio com 200 meticais, consigo iniciar um negócio com 10 mil ou com 100 mil. Depende de como é que a minha mente funciona em relação a essa questão de negócio. Por que eu digo isso? Se nós prestarmos atenção, havemos de ver que muitas das vezes usamos o dinheiro como barreira, quando de fato não temos nada testado. Por que eu digo isso? É comum nós ouvirmos jovens a dizer o seguinte: eu tenho uma ideia muito brilhante, mas apenas me falta dinheiro. E em alguns jovens até são mais extremos, dizer que falta-me, por exemplo, 50 mil. E quando tu vais perguntar a esse jovem
se o negócio ou a ideia que ele desenhou, que necessariamente precisa de 50 mil, ele já testou, vais perceber que muitas das vezes não testou. Então, para um indivíduo que tem esse tipo de mentalidade, as chances de ele ter os 50 mil, iniciar o negócio e não dar certo são maiores. Porque, ora, vejamos, um indivíduo que nunca gerou 50 mil, qual é a garantia que nós temos que ele vai gerir 3 mil, 5 mil ou 10 mil? Então, é muito importante que nós tenhamos essa capacidade de, primeiro, começar pequeno. Porque começar pequeno, uma das grandes vantagens é que nós conseguimos entender o negócio a partir da base. Sem falar da questão do retorno. Então, eu consigo controlar, primeiro, quando tenho um negócio pequeno, eu consigo entender como é que ele funciona. Quando ele vai crescendo, eu já sei onde é que eu perco mais, onde é que eu ganho mais. Agora, ao invés de eu começar pequeno, se eu me iludir de que eu, para começar a empreender, tenho que ter 100 mil, 200 mil, as chances são maiores de eu não saber lidar com esse dinheiro. É uma questão de meses eu perder aquele dinheiro. Então, eu sempre aconselho, antes de começar a empreender, primeiro, o indivíduo certificar-se de que tem uma mentalidade, um espírito empreendedor. Depois daí, há de perceber que se ele tiver uma mentalidade empreendedora, o dinheiro nunca é uma barreira para começar. De fato. Sim. De fato. Eu, na verdade, concordo com o doutor sábio, com o mentor sábio, porque isto também serve mesmo para dizer que nossa mãe lá em casa, nossa irmã lá em casa, é possível sim começar um negócio com 200 meticais. Eu sei, a pergunta que vem depois é, que negócio? Tá bem, eu já vi várias vezes senhoras com um balde na cabeça que tem ananás fatiado. Já vi com mandioca fatiada, batata doce, amendoim torrado. Então, primeiro, se você tiver a capacidade empreendedora, uma mentalidade de empreendedor, primeiro vais matar aquilo que é vergonha. Porque se você sente vergonha de carregar um ananás na cabeça, carregar um balde com ananás, com banana fresca, ou melhor, banana cozida, tanto quanto banana madura, que podes comprar a 200 meticais e revender a 20 a cada 3 bananas, você primeiro já está num ciclo de escassez que vai ser muito difícil de sair. E se você já está num ciclo de escassez, há maior probabilidade de você transmitir este mesmo comportamento para os seus filhos, que vão pensar que não é possível começar de pequeno. Acredite como não, há muitas histórias, muitos testemunhos de pessoas que começaram um negócio com mesmo 20 meticais. É sério? Alguns até disseram que, pá, eu comecei comprando amendoim e revendi. Não é? No meu tempo, amendoim de 20 era 1 quilo. E eu torava e vendia. Do amendoim eu fui aumentando a minha quantidade até transformar numa quantidade possível de transformar num outro negócio. Fui subsidiando amendoim e outras coisas. Há uma história que sempre conta-se aqui. O pobre, quando tem um bocado mais, deixa de comer carapau, passa a comer frango. Vês, não é? Deixa de comer carapau, passa a comer frango. Não acrescenta só um ingrediente e mantém aquele dinheiro para aumentar o seu capital, não é? Para aumentar o seu negócio. Então, minha tia, minha mãe, minha irmã, aí em casa, crie possibilidades de começar um negócio. Há mulheres agora que vão para as feiras, compram roupas de fardo e passam a vender com o telefone, usam o telefone como uma linha de venda. Então, para além de só ficar a rolar no TikTok, também podes transformar o teu telefone como uma linha de venda. Se não compraram hoje, uma semana vão comprar. Daqui a uma semana vão comprar. A maior ilusão possível é de pensares que assim que começas um negócio, é imediato que vais ter os clientes. Não. Os clientes fazem-se de acordo com o tempo e estratégias possíveis. É possível sim você sair, ir de casa em casa e mostrar uma peça de roupa. Vender, dizer, olha, tenho esta peça de roupa da calamidade, estou a vender a tantos meticais. Com saldo, uns juros, nesse caso, de lucro, nesse caso, de 20 meticais, 10 meticais, que vai te servir para comprar mais roupas e assim sucessivamente até que chegares a vender fardos, abrir até boutique.
é possível, sim, começar a vender milho, mandioca fervida, até chegares a vender mandioca seca em sacos. Então, há muita possibilidade de negócio porque o mercado está aberto para todos, o mercado aceita tudo. Eu vi coisas que eram impossíveis nos anos passados acontecerem e estar-se a vender normalmente. Eu já vi até cabeças de camarão a se venderem. Estás a ver? Então, no momento em que é possível vender cabeças de camarão e compram cabeças de camarão, estás a perceber? Certo. No momento em que a pessoa pode pegar a manga fresca, cozer, pôr açúcar e vender como doce de manga. E depois, veja que nós temos uma situação bem patente logo na sua intervenção. Às vezes eu tenho visto isso, né? Os jovens, eles caem na limitação de que eu não tenho mais nada a oferecer porque o mercado já tem tudo. Há vezes que as pessoas têm esse tipo de mentalidade. Mas, se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que mesmo o que já foi oferecido pode ser melhorado. Aí já entra a questão de inovação. É exato. Sim, então, às vezes nós precisamos, quer dizer, criamos a ilusão ou a limitação de que tudo já foi criado. Podemos ter esse tipo de pensamento. Esquecemos que, mesmo que tudo tenha sido criado, eu tenho a possibilidade de olhar para o resultado que está a ser entregue e verificar que, de facto, aqui isso pode ser melhorado e oferecer essa solução para o mercado. Então, essa é uma questão muito importante para o jovem empreendedor ou para quem quer começar a empreender e tem, por exemplo, não tem que tipo de negócio, por exemplo, pode começar a empreender. Pode, sim, olhar para um negócio ou para um produto que já foi lançado. Exato. E adequar ou trazer algo a mais que possa agregar valor àquele negócio. Na verdade, é questão mesmo de replicar. Exatamente. É difícil que você comece, invente algum negócio para o mundo. É difícil. Acontece, mas é muito mais fácil se você optar em replicar os negócios, melhorar o negócio. Você sabe que ali vende-se peixe desta maneira, eu vou trazer o peixe de uma outra, vou trazer o peixe vivo por certo. exemplo. As pessoas compram peixe já morto há 4 dias ou congelado. Tá bom, imagine que eu venda peixe vivo. Estás a ver? Eu vendo peixe vivo. Então, se você conseguir ver, analisar, fazer um custo de operação no sentido em que não te caia muito caro, não te saia muito caro a operação de vender o peixe vivo, até mesmo que acrescentes um dinheiro acima, em algum momento pode lhe sair útil, não achas? De facto. E tem essa questão de timing certo. Timing, yes. Nós, às vezes, criamos negócios nos primeiros 3 meses, nos primeiros 6 meses, não nos dá retorno que nós esperávamos e desistimos. Esquecemos-nos que tudo leva tempo. Às vezes, o que precisamos é simplesmente permanecer no negócio. Há estratégias que, cada estratégia leva um tempo. Há estratégias que podem levar 1 mês, podem levar 2 meses, podem levar 1 ano ou 2 anos. Então, o jovem, em algum momento, também precisa ter em mente de que o meu negócio, ele pode não dar retornos naquele tempo que eu havia previsto. E eu preciso ter essa capacidade ou essa paciência de compreender que tudo leva tempo. No momento em que eu coloco o meu negócio em funcionamento, o contexto é diferente. E eu preciso compreender que o contexto pode não se manter o mesmo durante os 6 meses, por exemplo. Então, esses são fatores que em algum momento podem atrasar ou podem fazer com que haja um pouco de demora nos retornos. Porque quem quer construir algo grande, a pressa nunca vai ser sua aliada. Então, sempre ele vai ser um indivíduo focado, acima de tudo, vai ser um indivíduo que sabe que coisas grandes precisam de tempo. E esse tempo que muitas das vezes acabamos não levando em conta. Esquecemos-nos que mesmo para nós sermos o que somos, precisamos houve tempo. A nossa mãe teve que ficar de grávida um período, uns 9 meses, depois daí. Então, tudo na vida é timing certo. Algumas coisas, muitas das vezes, nós desistimos antes da hora. Há momentos que, de facto, nós temos que ajustar nossas estratégias, se calhar mudar da área ou incrementar aquilo. Mas muitas das vezes nós devemos de perceber que os negócios que
em algum momento os donos, no caso, desistem, muitas das vezes nós notamos que é por falta de paciência. Muitos casos, por exemplo, que eu tenho acompanhado, há alguns mentorandos em alguns momentos que chegavam a dizer que olha, eu já abri mais de 3 negócios nos últimos 3 anos, todos a fechar. E aí, quando eu faço uma análise, percebo que o problema não são negócios, a questão é mentalidade. Por isso sempre é importante nós termos em mente de que se nós não tivermos uma mentalidade correta, todos os negócios vão ser difíceis para nós. Então, primeiro nós trabalhamos com a mentalidade, porque essa mentalidade que vai me permitir eu ficar resiliente, é a mentalidade que vai me permitir eu ter resistência à dor. A dor de trabalhar, não ver dinheiro a entrar, só ver dinheiro a sair. E se você não tiver uma mentalidade forte para compreender que eu preciso pagar este preço para chegar onde eu quero chegar, então, primeiro obstáculo que surgir, achamos que estamos no sítio errado e paramos com tudo. Então, o empreendedor ele precisa ter este mindset bem estabelecido. É, de fato, porque não basta querer. Existe um abismo entre o querer e o fazer. De fato. Não é? Todo mundo pode até querer alguma coisa. Agora, fazer é mesmo, precisa de estrutura mental muito forte para dizer que eu vou fazer vou começar com um negócio. Por exemplo, qualquer coisa que tu queiras fazer, para começar é preciso uma estrutura mental muito forte. Então, sendo este tipo de situação em que os negócios à nossa volta mostram fragilidades no início, geralmente. Há negócios que começam fortes, muito fortes, mas depois chega um momento que o negócio se mostra, na verdade, o que é negócio. Ele para ver qual é a sua capacidade mental de segurar. Então, fora de acreditar, resiliência, existe mais um outro segredo que o mentor usa para manter o negócio estável? Bom, é isso que eu estava a dizer logo no início, né, da nossa entrevista. Eu não acho que existam segredos como tal, né? Mas eu acredito que quando nós empreendemos, se nós tivermos essa bagagem de conhecimento, então uma boa parte dos erros ou dos problemas nós ou evitamos, ou quando eles surgem nós temos ferramentas suficientes para saber como lidar com esses problemas. O conhecimento, na minha opinião, e eu tenho sempre ensinado isso, é a ferramenta número 1 que o empreendedor deve ter. O empreendedor tem que ser um indivíduo que está sempre em busca de conhecimento. Porque muitas das vezes, dependendo do tipo de negócio, há erros que, simplesmente por eu saber que esse erro existe, eu hei de saber como ultrapassar. Então, quando eu estou a empreender, simplesmente me foco naquilo que eu, por exemplo, vamos supor que eu fabrico esta água. Eu só sei fazer água mineral, por exemplo. Então, eu não hei de levar em conta aspectos externos que envolvem o próprio mercado. Então, mas quando eu começar a empreender, sei fazer, produzir uma água, mas também conheço um pouco de como o mercado funciona, um pouco de como a concorrência funciona, um pouco da previsibilidade do próprio mercado. Então, isso me dá ferramentas para eu poder me posicionar, por exemplo, se eu tiver situações em que existam problemas que incidem sobre aquele meu produto. Então, o empreendedor ele sempre tem que buscar conhecimento. Independente da área em que ele esteja a empreender, buscar conhecimento sempre vai ser, diria, um segredo que o empreendedor precisa ter. Certo. Sim. E agora, no contexto de Moçambique, para pequenos e médios empresários, nesse caso, pequenas e médias empresas, qual é a situação? Será que a política de Moçambique favorece ao empreendedor? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, na medida em que, queiramos ou não, a política nos afeta. Sim. Em tudo que a gente faz. Então, eu não falo muito de política porque, por uma questão de eu compreender o seguinte, falar de política é o mesmo de falar de fatores sociais. Se eu falo de política no contexto em que eu vou empreender, eu preciso conhecer o ambiente em que eu estou a empreender. E a política está lá. É um dos fatores que pode me favorecer ou me desfavorecer. Não é dos melhores cenários que nós temos. Mas temos casos de pessoas que empreendem e têm sucesso. Então, no final das contas, o que importa não é só sobre que decisões são tomadas,
também é preciso termos em mente de que, seja boa ou ruim aquela situação, tudo vai depender de como é que eu encaro aquela situação para o meu negócio. Moçambique não é um país ideal, eu digo assim, para se empreender. Não é ideal. Temos nossos desafios como país, naturalmente. Temos problemas que, se tivessem fora da nossa realidade, teria sido muito mais fácil a jornada do empreendedor. Mas nós sabemos que os problemas estão lá. A questão é, como é que nós lidamos com esses problemas? Será que nós ficamos parados à espera de que se aprove uma lei que favoreça todos os empreendedores? Se calhar não teremos esse tempo. E qual seria essa lei? Não, por exemplo, isenções fiscais, né? Mas também o Estado não sobrevive sem... Se tiver uma lei que garanta isenções de muitos produtos, o Estado não sobrevive. Não sobrevive. E aí depois tem essa questão de equilíbrio, não é? Nós sempre, cada decisão que é tomada, ela tem suas consequências. O mais importante é que haja equilíbrio, né? Nós sabemos que, por exemplo, estava mesmo a falar da questão de legalização das empresas. Temos desafios a serem ultrapassados. Uma burocracia que, na minha opinião, se tivesse sido controlada, poderia também servir de incentivo para os pequenos empreendedores, principalmente. Então, são problemas que eu acredito que podem ser ultrapassados. E se forem ultrapassados, será uma mais-valia para pequenos e médios empreendedores. Sim. Interessante. Interessante. Eu vou aproveitar esse momento para agradecer aos nossos parceiros pelo suporte que têm nos dado. Está a falar da Lifepack, está a falar da Multiservice, está a falar da High Level e muitos outros que ainda não podem ser citados, posteriormente vão ser citados. Então, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês que nos acompanham até agora e que ainda subscrevam-se, compartilhem o link para mais pessoas, para que recebam mais conteúdos relacionados. Então, vamos ainda falar de negócios. Este é um bate-papo, um podcast de negócios e não só de negócios. Falamos também da vida cotidiana, mas tem um impacto ao negócio. Portanto, doutor, sendo alguém que é empreendedor e que já abriu uma empresa, quais são os serviços que a sua empresa fornece e como é que podem ser acessáveis os seus serviços? Bom, como dizia, não é? A Inimonte, nós trabalhamos com construção, concretamente estruturas metálicas. Ou seja, todo tipo de estruturas metálicas é o nosso principal core business. Então, estruturas metálicas, coberturas, galpões, plataformas, diversos artigos metálicos também é o nosso foco. Esse é o nosso foco principal. Estás a falar de janelas também, porque se falar de estrutura metálica, vocês podem pensar só situação grande. Janelas de alumínio. Por favor, tens que nos dizer janelas de alumínio, janelas de ferro, janelas de... Então, esse é o nosso foco. Quer dizer, diferente das empresas de construção que atuam em tudo quanto é construção, desde a parte civil até a parte metálica, nós especializamos-nos apenas em trabalhar com estruturas metálicas. Pensamos assim que, quer dizer, desenhamos dessa forma porque entendemos que a especialização ela nos permite termos uma qualidade acima do mercado. E esse é um dos grandes diferenciais que nós temos. Então, nós trabalhamos exatamente com a parte metálica, nesse sentido. Sim. Certo. É interessante. Agora, como é que eu posso aceder a esses serviços? Por exemplo, se calhar existe o local, o contacto. É importante que nós... De facto. Sim. Bom, pode entrar em contato a partir do meu celular, do meu 84 ou 82. Pode visitar a nossa página do Facebook. Nós temos uma página Inimonte, Engenharia, Montagem e Serviços. Lá no Facebook. Podia ditar o número, pelo menos? O número é 84 89 43 382. Na nossa página tem informações do nosso dia a dia, localização, tudo. Então, aproveita também, compartilhar e seguir a nossa página. Há descontos? Essa empresa opera em quanto tempo? Há descontos para quem vier a favor da Link de Negócios. Está aqui uma oportunidade aberta. Uma oportunidade. Para quem vier a partir da Link de Negócios, podemos discutir algum desconto. Certo. Mas então, no mundo dos negócios, eu também sou uma pessoa
privilegiada que já sofreu e já teve sucesso e conheço um bocado sobre negócio, Certo. não a 100% porque preciso aprender mais, quero aprender mais. Quais são as partes mais sensíveis, olhando, comparando um negócio, por exemplo, de uma empresa de exportação e uma empresa que faz venda interna, não é? Ok. Por exemplo, se eu sou alguém que sou um cultivador e tenho uns hectares de milho, por exemplo, de milho, quais seriam os ganhos ou as vias possíveis que eu poderia caminhar até eu ter até ter um nível de alguém para exportar o meu milho? Ok. Bom. Por exemplo. Sim, sim, sim. Aí, levando como o caso específico, né, o exemplo que deu, é importante, antes de mais, conforme eu dizia, conhecermos o negócio a partir da base. Isso é muito importante. Quando eu conheço o negócio a partir da base, significa que eu vou entendendo toda a estrutura por detrás do negócio. E as possíveis oportunidades, por exemplo, questão de importação, isso vai surgir na medida em que eu já consigo resolver a partir da base. Sim. É importante, claro, termos o foco de um dia exportarmos o nosso produto. Mas antes disso, é preciso sabermos que, para exportar, eu preciso convencer o mercado interno. Então, até que o meu cliente, aquele que compra comigo aqui, aprove a minha qualidade, muitas das vezes não é tão imperioso que eu comece, por exemplo, a escalar um negócio que, de forma primitiva, o negócio não está a me dar retornos, digamos assim, favoráveis. Então, é importante termos em mente, sim, que quando nós abrimos um negócio, vamos pensar a longo prazo, mas, acima de tudo, precisamos saber que, antes de pensar no que é que posso fazer depois de crescer, é preciso eu garantir que aquilo que eu deveria estar ou que devo fazer a partir de agora, com as condições que eu tenho, esteja a ser respondido, porque isso nos permite ter foco no nosso negócio. Então, é sempre bom termos esse tipo de estratégia, esse tipo de mentalidade. Primeiro, é aquilo que eu sempre digo, entregar o básico bem feito. Depois daí, começar a pensar em escalar ou trazer mais sócios ou... Há uma palavra que gosta de dizer e eu gosto quando o doutor Sábio, o mentor Sábio, repete, que diz que empreender no contexto do moçambicano é olhado mais para como se não tivesse possibilidades de ter acesso a um emprego. Certo. Ou é a pessoa mais sofrida, não é? Poderia debruçar um bocado sobre esta situação para que mais pessoas entendam esta narrativa? Bom, temos essa questão da mentalidade, não é? E, se calhar, se nós formos a ver o contexto em que Moçambique é criado como país, se calhar isso tem a justificação, não é? Se nós olharmos para os primórdios, de facto, quando o país surgiu, vamos olhar um contexto em que empreender era das últimas saídas. O que o moçambicano médio queria era conseguir um emprego, porque isso é que dava segurança, é que dá segurança naquele contexto. Por isso que quando nós olhamos hoje em dia o jovem, essa mentalidade acaba até sendo enraizada por uma boa parte das pessoas, até mais velhas, que olham o empreendedor como alguém desviado ou como alguém que está num ambiente arriscado. E se nós não conseguirmos trabalhar com esta questão de crença, não conseguirmos lidar com essas crenças populares, fica difícil nós empreendermos, porque sempre que eu estiver a empreender, a pessoa que está ali a olhar a minha trajetória, ela vai olhar para mim como, entre aspas, um coitado, alguém que não deu certo. Isso é uma barreira. Muitas das vezes as pessoas até elas desistem porque elas ouvem julgamentos de pessoas que muitas das vezes essas pessoas não fazem esses julgamentos por maldade, é mesmo questão de instinto de proteção. Então, geralmente, quando eu vejo alguém próximo de mim a tentar um caminho que eu não tenho exemplos de pessoas que tiveram sucesso, exemplos próximos, então é mais fácil eu pensar que aquela pessoa, mais uma vez, vai fazer parte da estatística das pessoas que eu conheço que tentaram empreender e não deram certo. É por isso que o empreendedor ele tem que ter essa blindagem mental, de compreender que esses julgamentos, essas críticas, de facto, em algum momento elas não vêm com más intenções. Elas vêm porque as pessoas que fazem essas críticas estão inseridas num contexto em que o empreendedor ele não é olhado, ou o empreendedorismo não é olhado como um caminho possível.
mas apenas como um atalho. Significa, eu terminei minha 12ª, procurei emprego no Estado, não deu certo, então vou empreender. Então, é essa visão que muitas das vezes nós temos. E ainda está sendo olhado como a última saída. Está a ser olhada como a última saída. Podemos até fazer um teste, né? Se, por exemplo, tu sais para a rua da cidade, principalmente, tu olhas aqueles jovens que estão ali com aquelas furadeiras a arranjarem aquelas viaturas, nós não olhamos aqueles como geradores de riqueza. Olhamos aqueles como indivíduos que fracassaram. Olhamos aqueles como indivíduos que falharam na vida. Mas nós esquecemos que eles estão a resolver um problema, estão a trazer uma solução de um problema que existe. Então, no final das contas, empreender é isso. Se calhar são pessoas que disseram que não, porque que eu vou estudar até ter 12ª e só para ter um emprego. Então, eu posso continuar a estudar para ter um conhecimento, mas enquanto isso, na minha hora livre, vou ali organizar alguma coisa, vou resolver um problema. De facto, e esse é o que eu sempre tenho dito, não é? Para os meus mentorandos, principalmente. Eu digo o seguinte, a escola é importante, é indispensável, é necessário, mas quando nós olhamos para a questão de emprego, precisamos olhar com muito cuidado. Emprego é importante, muitas das vezes, para darmos os nossos primeiros passos, porque é a partir desse emprego que, se calhar, eu vou conseguir juntar dinheiro. Mas não é a única saída, não é um único caminho a ser seguido. Há casos de pessoas que nunca precisaram de emprego. Também há casos de pessoas que precisaram de emprego para dar os seus primeiros passos. Então, o que eu sempre aconselho é, vamos olhar sim o emprego como um pontapé de partida, mas podemos, a partir daquele nosso emprego, criarmos negócios que até podem empregar outras pessoas. Se nós formos olhar as empresas que empregam hoje, antes já foram pequenas startups. De fato. Foram pequenas startups a partir de pessoas tiveram essa visão de, em algum momento, abandonar o caminho mais seguro e começar a trilhar um caminho que muitas das vezes o sucesso é só olhado com aquele que está ali dentro. Então é preciso nós termos esta visão. Sim, e é preciso também quebrar um erro comum, que é da autossabotagem, não é? As pessoas sempre se sabotam quando não acreditam primeiro em si mesmas. E não é só. Se você está a começar um negócio imitando alguém, já estás a falhar. Tem que começar um negócio sabendo que você se identificou com aquilo. Aquilo ressoa com o teu ser. E você sabe qual é o caminho certo para chegar com aquele negócio. Tá bom, eu quero me tornar um bilionário. Está bem. Se eu quero me tornar um bilionário, não vou me tornar um bilionário trabalhando para o Estado. Nunca. Nenhum salário vai tornar alguém bilionário. Nunca. Não existe nada disso. Salário do Estado não torna ninguém bilionário. Talvez em algumas empresas, talvez esteja a trabalhar para o Mark Zuckerberg, por aí. Eu tenho dito que o salário ele é semente. Não pode ser não pode ser olhado como a fruta em si. O salário deve ser olhado como uma semente. Uma semente na medida em que, se eu tiver ambições de avançar ou crescer, de facto posso precisar do salário. É isso que vai me permitir lançar a semente, como a semente é. Sim. Então, o salário é semente. Deve ser olhado como uma semente. Uma semente para construir ou para criar uma floresta maior ou uma baixamba grande. Então, sempre que nós tivermos esse tipo de ambição, nós temos que saber que, de facto, vou pegar o meu salário e vou começar a criar negócios. Sim, de fato. Então, isso me fez lembrar de uma situação em que eu estava num taxi-moto. Eu peguei um taxi-moto e eu, do nada, lhe perguntei, quanto é que fazes por dia? Ele disse, depende. Tem vezes que eu faço 400 meticais diário, tem vezes que eu faço 300, depende do movimento. Tá bom. Em média, qual é o teu valor? Ele disse, média o que é? Ele não entendia, na verdade. Eu disse, tá bom. De segunda a domingo, qual é o valor máximo que você faz? Eu faço 600 meticais no máximo, em um dia. É possível eu fazer 600 meticais. O valor mínimo, ele disse, eu posso fazer uns 250, sei lá o quê, por aí. Eu disse, tá bom. Então, o teu valor médio deve ser simplesmente uns 350. 300 a 350, por aí. Esse é o teu valor médio. Tá bom. Desse teu valor, a moto é sua, sim, a moto é minha. Tá bom. Quanto é que usas desse dinheiro?
Disse, não, eu faço taxi-moto, depois uso para comer. Disse, tá bom. E quando a moto se estraga, eu vendo, eu costumo carregar, eu tenho que pedir, eu tenho que pedir pessoas emprestados, meus amigos, emprestar dinheiro para arranjar a moto, depois eu trabalhar, pagar as pessoas, para depois eu disse, tá bom. Então, o que quer dizer que você não tem um plano de comprar uma outra moto com este dinheiro que você está fazendo dessa moto? Disse, epá, é difícil na estrada. Disse, não, é possível sim. O problema é que você está a comer todo o valor. Não estás a guardar um excedente, nesse caso, para em questões de avaria da moto. Aí, normalmente, o que você tinha que comer seriam os 100 meticais. Não é? Atendendo e considerando que você tem que ter dinheiro para combustível. Desse todo dinheiro é assim, estamos a olhar o combustível que você circula diariamente. Se você fez 350 meticais por dia, tecnicamente uns 100 vai para combustível. Então, pelo menos, tens que guardar uns 50 ou 70 meticais, não é? Para você comer 100. O problema é que a situação não é possível, tá bom? Entendo. Então, desta situação toda... Agora, o que eu fui, na verdade, perceber é que precisa de uma mentoria. As pessoas precisam de uma mentoria mesmo, não é? Então, sendo aqui um mentor, as pessoas é muito difícil irem atrás. Por isso que nós temos esse programa, o Link de Negócio, que está aqui um mentor a custo zero para eles, a custo zero mesmo, que vão ter detalhes de como começar um negócio e nem só saber guardar, saber ter uma poupança em casos de a moto se estragar ou até mesmo poupar para comprar uma outra moto. Assim já tens duas motos a circular e tens mais incomes, tens mais lucros, não é? De fato. Então, sendo esta situação toda, o que me resta a entender é dos negócios a nível de Moçambique com uma opinião ou nem na verdade opinião, com alguma imposição política, principalmente de custos de aquisição de certos equipamentos, não é? Porque se é sobretaxada a entrada de um produto ou a saída de um produto, tecnicamente, isso impacta também no aumento do preço do produto. De fato. Não é? Por exemplo, se eu sou uma indústria que produz algum produto dentro de Moçambique, se a energia está cara, com certeza eu vou ter que subir também os meus produtos. Então, cria aqui um campo, um pequeno estado em que não é favorável para ninguém. Eu acho que é exatamente o que acabou de dizer, que o mercado de Moçambique não é os mais favoráveis para empreender, mas é preciso se adaptar de acordo com a situação real, não é? E saber quais serão os pontos que vai pôr à vista, que vai tocar, no sentido de seguir junto com a situação que está a acontecer. Então, doutor, eu vou pedir para que olhe para aquela câmera e fale, dê conselhos à nossa mãe, faça um trabalho de mentoria já, à sua disposição. A mesa do Link de Negócio é sua. Por exemplo, esse é o seu escritório, que está a dar a mentoria para as pessoas de lá de casa. Bom, eu gostava de iniciar a intervenção começando sobre a necessidade de trabalharmos com a nossa mentalidade. Essa mentalidade vai nos permitir sabermos lidar com situações que acontecem ou que vão acontecer no nosso dia a dia. Se você tem o plano ou o desejo de empreender, saiba que o sucesso do teu negócio depende exclusivamente de si. Por que eu digo isso? O ambiente de negócios em Moçambique não é dos melhores, sabemos disso. Sabemos que estamos num país onde parece que as leis não estão tão favoráveis para quem decide empreender. Também sabemos disso. Mas esses são problemas que muitas das vezes não estão no nosso alcance mudarmos diretamente. O que está no nosso alcance é como é que nós lidaremos ou como é que nós nos posicionaremos com esse tipo de situação. É só encontrarmos referências pelas quais nós podemos nos guiar e criar negócios. E mais do que criar negócios, nós precisamos saber que criar negócios é resolver problemas. Os problemas, eles existem, esses problemas precisam ser resolvidos. São vários, é só olhar para a nossa volta. Cada empreendedor vai identificar uma situação, um problema que pode ser resolvido.
Em algum momento até nem precisamos resolver um problema do zero. Podemos encontrar uma solução que pode ser melhorada. Podemos encontrar uma solução que pode trazer uma outra solução por cima da solução que existe, mas que possamos agregar valor. Porque no final das contas, empreender é isso. Empreender é resolver problemas, empreender é atitude. Não podemos colocar o dinheiro como barreira principal. Precisamos saber que o sucesso do negócio vai depender da nossa disposição a correr riscos, mas acima de tudo, da nossa persistência, da nossa perseverança e da nossa capacidade de nos mantermos firmes, apesar dos problemas ou das dificuldades que elas vão surgir. Então, se tiver um plano, se tiver uma ideia e precisar de um acompanhamento para evitar erros que em algum momento eu já cometi no início, estou à disposição. Tenho uma mentoria do zero ao negócio próprio, onde eu instruo e dou ferramentas básicas para os empreendedores poderem criar seus negócios do zero até começarem a criar seus primeiros faturamentos. Eu sou Sábio Sapula e obrigado por ter estado aí a acompanhar este programa. Muito obrigado, Dr. Sábio Sapula, por nos honrar com a sua presença e nos dar essa mentoria que foram muitos know-hows e com certeza a pessoa que acompanhou este programa não vai ser a mesma se percebeu, se repetir a ver o vídeo, não vai ser a mesma. Então, muito obrigado, foi uma honra recebê-lo. Muito obrigado mesmo e espero voltar a vê-lo mais vezes no nosso programa, que aceite mais o nosso convite para o nosso programa, para nos dar mais mentoria e juntos podemos desenvolver o nosso país. Com certeza. E a mudança começa a partir de nós. Então, quem vai mudar este país somos nós. Temos que assumir essa responsabilidade. O jovem precisa assumir essa responsabilidade. Porque nós sabemos que o país dos sonhos ele vai ser construído mediante a nossa entrega, a nossa disposição e, acima de tudo, a nossa atitude. Não basta só termos intenção, precisamos ter atitude. É a atitude que vai me permitir eu agir, embora as condições não estejam ao meu favor. Então, precisamos ter este tipo de mentalidade e entrega. Doutor Sábio, sabe as palavras? Muito obrigado. E também quero agradecer a si que nos acompanhou desde o início do nosso programa até então. Muito obrigado, forte abraço e agradecer aos nossos parceiros, a High Level, a Lifepack, Sonil Limitada, a Multiservice, pelo suporte que têm nos dado. Não esqueça de subscrever-se no nosso canal e acompanhar todas as nossas plataformas online. E até mais. Tchau.